Tencate, Ademir. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ademir Lobo, da Igapó FM. Parabéns pela vitória. Obrigado. Sabíamos que você tinha que unir muita coisa para conseguir esse objetivo. Falta de entrosamento, temperatura elevada, Claro. sol, adversário, que é sempre um jogo diferente, com ingredientes diferentes. Com certeza. O que falou mais alto para o Londrina buscar essa vitória e reencontrar o seu caminho na Série B? O que falou mais alto foi a equipe, o senso de equipe, o senso de família que eu procurei construir na minha chegada e que eu vi essa necessidade, não que o alemão não tinha, mas existia entre os próprios jogadores uma falta de sintonia, uma falta de senso de companheirismo ou de parcela de dizer assim, olha, eu estou aqui, eu vou te apoiar, independente do que acontecer. Então, é questão de família e equipe. Então, eu procurei resgatar algumas coisas nesse sentido, e sempre falando, defendendo nós. Quando tomava um gol, é nós tomamos. Quando alguém igual hoje ganhou. E o Léo foi importante porque ele disse, nós ganhamos o jogo, não fui eu que fiz o gol que deu a vitória, não é nós. Então, a gente trouxe essa palavra de senso de conjunto. Né? E se existe essa vitória foi em função disso, porque todo mundo, claro, se imagina você perdendo de 1-0 para o Curitiba com um jogador expulso, você tendo que mudar todo o contexto de um planejamento, mas a equipe não se entregou, e aí entra a superação, entra esse senso de equipe, entra o foco, entra a mudança de atitude, que a gente já dizia que essa equipe teria um outro comportamento nesse jogo diante do Curitiba, e ela teve, é fato, o primeiro tempo é só do Londrina, infelizmente tomamos gol de bola parada, mas o primeiro tempo é só do Londrina. O Curitiba não construiu nada no primeiro tempo para ganhar de 1-0. O Londrina foi melhor. Claro que o segundo tempo a gente poderia ter abrido o placar um pouco cedo, não conseguiu empatar pelo menos, aí perdeu um pouquinho de uma sintonia. O lado esquerdo nosso, que funcionou demais no primeiro tempo, começou a ficar inoperante. O lateral começou a encurtar no Luíde, não deixava o Luíde jogar. E aí o Juninho perdeu a referência do Luíde para o escape de jogada daquele lado, né? Então a gente com a ideia de colocar o Mateuzinho era aumentar o fluxo de novo de escape por aquele lado, e ele fez isso, né? Então dando um equilíbrio, né? E infelizmente perdi uma substituição pela questão do Lucão, mas que está tudo em dia e seguimos em frente. Tencate, boa tarde. Juliano Lanterman, Rádio Brasil Sul. Você apostou, né, no Vitor Daniel, menino que você inclusive falava isso na coletiva para nós, que chamou muita atenção, né? E ele tem uma característica daquele ponta hábil, né? Eu lembrava até um pouco até o Luquinha, né, correndo pelas beiradas ali, né, pelo porte físico também. E a outra coisa que chamou muita atenção foi a entrevista do Anderson Leite na saída, né, emocionado por conta dessa volta dele e voltar com um gol. Eu gostaria que você analisasse especificamente a entrada do Vitor Daniel, se você, né, aprova aí o futebol dele, se ele realmente foi aquilo que você esperava, e essa volta do Anderson Leite que trouxe tranquilidade, e a roubada de bola e o primeiro gol aí que deu a chance do Londrina virar a partida contra o Coxa. Sim, não, o Vitor Daniel, a gente, desde o primeiro dia que nós fizemos um coletivo na semana passada contra o Sub-20, eu já identifiquei já a qualidade dele. E a gente percebeu que o Londrina não tinha um jogador dentro dessa característica. Tinha antes o Anderson Oliveira e o Marcelinho, que foram embora. E o Londrina faltava esse jogador, porque o Luíde ele é um jogador de coordenar até as jogadas, mas é agudo, de 1 contra 1, de drible, de ir para dentro, e o Vitor tem essa característica, né? Então eu tenho o Luíde no lado que organiza e faz essas jogadas de hora de cruzamento, hora por dentro, e o Vitinho com essa característica. O lado mais forte do Curitiba era o lado esquerdo, e a gente já sabia disso. Então até o Vitinho no Sub-20 joga só pelo lado esquerdo, só vinha jogando pelo lado esquerdo. E disse a ele, eu vou usar você pelo lado direito, por quê? Porque você tem esse 1 contra 1, você tem agressividade, nós vamos conter a subida do lateral esquerdo. Que esse lado ali, ó, aquele lateral esquerdo com o Rafinha, o Curitiba sobrevive dessas jogadas ali por aquele lado. Então, até então, as jogadas de investida ofensiva nossa com o Alemão e Vitinho eram menores no primeiro tempo, até em função dessa qualidade do Curitiba também. Mas que se equilibrou. Eu acho que nós não sofremos pelo lado ali. O Vitinho bloqueou bastante a subida do próprio lateral esquerdo e coibiu com a sua qualidade técnica. No entanto que na mudança ali, a ideia justamente era essa. Perdemos lá o lado esquerdo, a saída, tirava o Luíde e mantinha o Vitinho, porque o Vitinho tem essa característica. Aí eu teria o João Paulo, que a ideia também era essa. O João Paulo, porque é outro jogador com uma característica igualzinho, né, de desafogo rápido, intenso, e era já entrar no Vitinho, né? Mas infelizmente aí eu perdi uma situação na substituição. O Anderson Leite a gente já conhece, trabalhou comigo desde o Sub-20, desde quando era Iratila ainda, então ele tem muita identidade, né, comigo, com a equipe, com o próprio Londrina. Ele passou por várias etapas aqui no Londrina, muitos títulos também, como é o Germano, como é o Silvio, o César, jogadores que, por exemplo, o Londrina, ele
com muitas saídas de jogadores e com jogadores que vieram contratados novos, ele ficou com 5, 6 jogadores que era da identidade daquilo que o Londrina tinha anterior. Então eu tive que resgatar isso. E esses jogadores começou a dar referência para os demais. E saber entender o que é o Londrina. E saber entender o que é a ESM Sports, o processo do trabalho, né, de reunir isso. E o Anderson é esse cara intenso, ele perde, ganha, continua lutando. Então, no entanto, que é o quê? Uma bola aqui apertada, Vitinho brigou pela banda. Léo Passos aperta o zagueiro, volta no outro zagueiro, o Anderson apertou, obrigou o zagueiro a errar e aí foi abençoado naquele momento ali, né, de até a gente tem que exaltar, né? Eu digo uma coisa assim, até aproveitando a palavra, que nesses momentos que a gente passa, igual passamos 4 derrotas, dúvidas acontecem na vida. E a gente até perde um pouquinho assim a confiança. Mas uma coisa que eu mantive e trouxe para os jogadores é que eles tinham que ter fé. E digo sempre para eles que o futebol é um ato de fé. Futebol, ele está aliado com conexão com Deus. Porque Deus você tem que acreditar, saber que ele existe. Você tem que acreditar nos propósitos deles com você. E o futebol você tem que acreditar na vitória. Então, por isso que a gente exalta muito o nome de Deus e a gente tem que exaltar nessa vitória, porque Deus esteve presente nessa vitória, abençoando essa equipe que passou muitas dificuldades. Tencate, boa tarde. Lúcio aqui da Paiquerê. Lúcio Flávio. Parabéns pela vitória. Você, ao longo de todo esse tempo, construiu aqui grandes vitórias, grandes viradas, jogos de títulos. Mas por tudo que representava esse jogo, pelas dificuldades do time no momento do campeonato, por 4 derrotas consecutivas e pelas dificuldades que o time teve em campo em razão da expulsão, de estar perdendo. Esse jogo tem uma representatividade por tudo isso tão grande assim? E o que ele pode representar daqui para frente em termos de mudança para o time? Olha, muito, inclusive uma das coisas que essa equipe ela não produzia anteriormente é a famosa resiliência, né? Que é a resistência, você saber resistir, você saber suportar as dificuldades, sair de um momento de dificuldade e passar para um momento diferente, acreditar sempre, não se entregar, lutar, por mais que venham vaias da arquibancada, por mais que venham xingamentos, por mais que venham qualquer tipo de hostilidade que venha, saber suportar isso. Então, uma das coisas que eu percebi que o Londrina tinha perdido também era isso, porque na minha época, nós passamos por amor e ódio, bem e mal, né? Aplausos e xingamentos. Então, eu sei como funciona isso aqui em Londrina. E já tinha esse conhecimento. E percebi no grupo de jogadores que eles estavam muito, igual porco espinho, né? Tudo espetado, bravo, porque essa situação, falta de apoio, alguma coisa, mas as derrotas vieram. Então, eu disse a eles que a gente tinha que primeiro construir um fator positivo interno, uma equipe forte que suportasse tudo isso, claro, com um lado espiritual forte, que o lado espiritual deles estavam se entregando, no entanto que aqueles se entregaram, alguns não vão permanecer, vão saindo da equipe, a gente vai trocando, trouxemos outros atletas que oxigenaram a equipe, no caso do Juninho, o caso aqui do Alemão, né, o próprio Matheus que chegou, João Paulo, né, o Lucão, então deu uma oxigenada na equipe também, porque não vinham participando dessas derrotas frequentes, então acho que reuniu vários elementos aí, e aí a gente conseguiu resgatar essa identidade que o Londrina sempre teve e os nossos atletas suportar. No entanto que eu fiz questão de no final ali dizer isso a eles, falaram, olha, agora a gente ganhou o importante, ganhamos um jogo, tiramos a parte negativa do ambiente do estádio, principalmente sobre o nosso comando, que eram 2 derrotas, né, e eu não sou aqui negligente, né, então, e a gente ir para o torcedor e aplaudir o torcedor, por mais que, se o torcedor apoiou, não apoiou em qual momento, não. Mas agora é hora de trazer o torcedor para o nosso lado. É hora de trazer todo mundo para o nosso lado de novo. Então, acho que isso que a equipe tem que entender e isso que eu estou tentando passar para a equipe. Então, na minha opinião, 2 pontos. É o lado espiritual dos jogadores muito forte, esse nível de concentração. É o lado resiliente, suportar e saber que a Série B é difícil e a gente pode, no jogo, mudar qualquer trajetória. Tencate, boa tarde. Boa Rafael tarde. Sanches, TV Tarobá. Rafael. Tencate, primeiro, dá para considerar como um divisor de águas essa vitória no seu trabalho, por tudo que foi claro. Os 4 primeiros jogos, tendo esse tempo para trabalhar e agora essa possível retomada, né? E uma segunda pergunta, eu sei que vocês com certeza já conversaram na hora do gol, na hora de sair do campo, aqui no vestiário, mas o que você diria aí pro Léo que está aqui, que fez o gol da vitória? Tem que ter o dedo, obviamente, colocar o Léo no jogo. Eu, na verdade, vou deixar para ele contar, né? Eu não vou contar, ele sabe do que eu estou dizendo e aí ele vai daqui a pouco dar entrevista, então ele vai colocar essa comunicação que a gente teve ali naquele momento, como com o Anderson, né? Então, e os jogadores sabem disso. Eu tenho graças a Deus, eu tenho um feeling assim em algumas coisas. Eu digo assim,
assim, ó, se concentra porque isso vai acontecer. O Anderson, eu posso falar porque eu falei para ele. Falei, Anderson, você me fez um gol contra o Bahia em 16 aqui, que a gente ganhou um jogo de 1-0, um jogo dificílimo, e você era o cara do gol, né? E o Anderson acreditou ali, ele foi lá e fez. O Léo, ele sabe o que eu disse, então eu vou deixar para ele falar, né? Até para não ficar assim que, olha, o Tencate profeta, alguma coisa, não. Mas a gente percebe em alguns jogadores quando algumas coisas de lado técnico, tático, espiritual, que é o motivacional, que é o lado emocional do jogador, está forte. Quando você percebe, você sabe que o jogador vai dar resposta, né? Então é bacana por isso, e eles vão dizer isso também, né, da parte deles. E era importante porque 4 derrotas, eu mesmo, na minha carreira, veja bem, na minha carreira profissional, desde a base, eu nunca tinha sofrido 4 derrotas seguintes. Então, uma coisa importante que eu tiro de lição disso, eu digo assim para os atletas, tudo tem um propósito. A gente sempre quer o propósito melhor, só o bom, nunca o ruim. Mas o ruim, ele te dá o quê? Humildade. Ele te tira alguns momentos a arrogância, ele te bota para o chão para você refletir. Falar, olha, eu acho que agora é para dar um passo para trás, reorganizar, se reestruturar para a gente poder dar passo para frente de novo. Então, se talvez eu tinha esse estigma de dizendo, bater no peito, dizer assim, nunca perdi mais que 2 jogos aqui no Londrina. Bom, mudou. Então, eu tenho que ter humildade, saber que isso mudou e a chave é diferente. E a minha vida profissional vai seguir diferente. Né? E aí segue. No entanto, que fui para o Atlético Goianiense, nunca perdi mais que 2 jogos. Fui para a Vitória, mas acabou. Morreu isso. Então, essa fala o Tencate não vai ter mais. Por quê? Botei os pés no chão com humildade e soube que tinha que trabalhar muito, ajudar muito essa equipe, a instituição, né? Para que a gente pudesse chegar a essa vitória hoje e continuar a nossa caminhada. Porque é apenas um jogo. Tem mais 16 ainda. Então, tem muita coisa pela frente. Nós vamos precisar de muita ajuda do torcedor, muita força dessa equipe para continuar a caminhada, que ela é difícil. E aí o primeiro passo era reencontrar o caminho da vitória. Tem muita coisa para corrigir no time e uma delas, pelo menos do meu ponto de vista, não sei a opinião dos companheiros, é com relação ao posicionamento do Pirambu, que é jogador com presença de área, que quase não se tem mais no futebol. Tem que trabalhar um esquema para ele? Como é que você analisou o comportamento dele em campo? Não, eu acredito que na maioria das vezes a gente tentou acioná-lo, né? Você pode ver que hoje teve um fluxo maior de bola no pé dele, até por dentro, para ele girar, para tentar uma tabela, para tentar uma triangulação. Diferente até de outros jogos que a participação foi menor. Né? Nós tivemos mais situações de cruzamentos e aí sim entra a imprecisão do cruzamento. Né? Nós tivemos lá pelo lado direito, foram 5 cruzamentos no primeiro tempo, mais uns 4 ou 5 do lado esquerdo, uns 10 cruzamentos só no primeiro tempo. Só que aí a imprecisão. Nós temos que procurar mais ele nesse cruzamento, né? Então nós sabemos disso e nós vamos trabalhar para isso, né? Até disse isso para os jogadores, tem muitas coisas que a gente tem que treinar ainda. A gente já conseguiu mudar algumas coisas, mas ainda falta muito mais e isso a gente vai continuar aprimorando. Não vamos deixar de ter confiança nele, mas já está aqui o Léo dando um cartão de visita e dizendo, eu quero, né, o meu espaço e vamos brigar por isso, né, e vai buscando o seu espaço. Então, eu acho que isso que é importante é competitividade. Né, isso tem que ser sadia e vamos continuar. Mas um esquema não precisamos fazer, porque ele é um jogador de força física, não é um jogador de movimentação, né, mas jogar nesse nível, hoje o Curitiba é uma equipe dificílima, batemos uma equipe que é a terceira na colocação na frente, estava lá no bloco de cima. Né, e olha a situação que foi. Então, acho que houve luta de todo mundo. Então, se o futebol desse ou daquele não apareceu, mas do outro apareceu. Isso que é bacana.